Nosso tema de hoje diz assim: mulheres centradas na palavra. A nossa divisa encontra-se em João 8,31, que diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Amém? Nós precisamos, né? Crer e permanecer na palavra do Senhor. Não basta crer, precisamos permanecer. O Ministério de Louvor local da MCM está com a oportunidade. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Deus. Amém? Nessa noite nós estamos aqui para louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus, porque Ele é fiel e Ele tem sido fiel para conosco. E a prova da fidelidade do nosso Deus é nós completarmos 26 anos de MCM. Isso é prova de fidelidade. Isso é prova de cuidado do Senhor. E eu creio que cada um de nós aqui temos motivos para agradecer e para celebrar o Senhor pela fidelidade que Ele tem tido para conosco. Então eu convido vocês, é um louvor bem conhecido, vai ter a letra. Canta junto conosco. O Senhor, Ele é fiel. Amém? Glória a Deus.
Ah, quanta fidelidade do Senhor, né? Por mais que a gente não mereça, Ele permanece fiel a cada um de nós. Ai. Agora, com a oportunidade, a MCM da Igreja Central de Jardim Sumaré. Igreja Batista Central do Jardim Sumaré. Olá, boa noite, graça e paz. Amém? É motivo de imensa alegria estarmos aqui reunidos com essa igreja maravilhosa, a qual nós temos no nosso coração. Primeiramente, gostaríamos de parabenizar a MCM local. Está tudo lindo e eu tenho certeza que tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos louvar, é um hino bastante conhecido. Aqui a igreja está em peso, um verdadeiro coral, né? Eu peço que a igreja nos ajude. Nós estamos num número reduzido, porque tem irmãs com a correria do fim de ano tá trabalhando, né? Mas tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? A igreja louve juntamente conosco, nos ajude. Amém? Senhor formoso és, sua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, sua graça invade-me. Senhor formoso és, sua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, sua graça invade-me. Acende, Senhor, a chama. Acende a chama, ó Pai, que em uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso és, sua face eu quero ver,
paz brilha, resplandecer o meu primeiro amor. Amém. Nós agradecemos essa oportunidade. Agora nós vamos estar dando oportunidade à MCM do Central do Jardim Sumaré, que foi agora a Igreja Batista em Vale de Bênção. Podem vir, por favor. Boa noite, irmã. Alegria imensa estarmos aqui nesta noite. Vamos ler só o versículo para as irmãs em Efésios 5:19, que diz: damos sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos também pelos 26 anos, né, dessa organização. Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada irmã, tá? Que nesta localidade a irmã possa ser bênção, em nome de Jesus.
Obrigada, irmãs. Cada cântico mais lindo que o outro, né? Eu vou estar chamando a irmã Sônia para vir aqui à frente, para a gente estar orando pela nossa pregadora da noite, irmã Sônia Oliveira. A irmã Emília, ela é da Igreja Batista Central de São João de Meriti. Ela está responsável pela nossa palavra da noite. Nós sabemos que ela está com a unção. Deus querido, Deus amado, quero eu na noite deste dia, Pai, entregar a tua serva nas tuas mãos, Pai. Senhor, eu bem sei que tu já deu, Senhor, meu Deus, a palavra, Pai. Tu já falou com ela, Pai. Tu já falou e agora, Pai amada, usa ela com poder e autoridade, Pai, para falar com a tua igreja, Pai. Desvazeia a tua serva, Pai. Oh Deus, e fala, Pai, com a tua igreja, Pai, aquilo que o Senhor quer falar, não que a tua serva preparou, que ela tinha em mente, mas é aquilo que o Senhor quer. Então, Pai, guarda ela, Senhor, meu Deus, esconde ela atrás da tua cruz, e o teu Santo Espírito venha falar através dos lábios da tua serva, Pai. Visita o lar dela, visita toda a parentela dela, guarda, livre e abençoa. Mas neste momento, usa ela aqui nesse púlpito com poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Olha, eu estava ali conversando com a Ruth, com a irmã Dilceia, e lembrando eu só estive nessa igreja uma vez, isso já faz bastante tempo, já tem bem uns 14 ou 15 anos, que nós estivemos aqui. Eu era membro lá da Igreja Batista, ali, Central do Jardim Metrópole, pastor Angelino, ovelha do pastor Angelino, e nós viemos aqui trazer uma programação, e estivemos aqui dirigindo essa programação. Aí, quando a gente é convidada assim para trazer a palavra, né, a gente fica pensando, meu Deus do céu, como é que vai ser lá? Aí eu lembrei, falei assim, oba! Veio à memória, né? Aquilo que nos traz esperança, que nos traz a certeza de que Deus está conosco. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque nós somos servas do Senhor para servir ao Senhor, então Ele precisa nos usar, né? Nós precisamos ser usados por Deus para fazer a obra, então eu agradeço a Deus essa grande oportunidade. E agradeço a Dilceia e a Ruth por terem se lembrado de mim, não é? Para vir aqui, para junto com os irmãos, oferecer a Deus esse culto de gratidão, de louvor, de adoração, pelas vitórias alcançadas durante todo esse tempo, 26 anos, né? Só vitória, só vitória. Vai falar das lutas, claro, porque sem luta não tem vitória, né? Então, vamos falar da vitória, né? Só vitória. E estão de parabéns as irmãs e os irmãos. Hoje nós vamos fazer assim, meditar sobre o tema, que já foi falado aqui, mas eu ainda quero que as irmãs recitem esse tema, primeiro e depois toda a igreja, né? E vamos falar assim de uma maneira geral, né? Porque não temos só mulheres aqui, né? Então, vamos falar de uma maneira geral, generalizando, né, os homens e as mulheres. Porém, eu gostaria de pedir às nossas irmãs que estão fazendo aniversário hoje aqui dessa igreja, que recitem este tema, se for possível projetar ali, mas se não for, mulheres centradas na palavra de Deus. Gostaria que as irmãs se colocassem em pé. Já comecei, né? Comecei já a pedir, mas eu gostaria de ouvir, né, as irmãs, depois toda a igreja, né, estará falando. Mas nós, agora são as mulheres membros desta igreja, dessa MCM, Mulheres Cristãs em Missão, que estão cumprindo a missão do Senhor, não é? Então, recitem esse tema, falem com o coração, com a alma, não é? Meditando realmente na palavra, recitem com vontade este tema. Vamos lá? E é já. Agora. Mulheres centradas na palavra.
Isso, mulheres sentadas na palavra. Agora, todas as outras mulheres, todas juntas, vamos lá? Mulheres centradas na palavra. E agora, eu quero que toda a igreja repita, e os homens falarão mulheres, porque estão dando os parabéns às mulheres que estão aqui, tá? Não é que vocês são mulheres, é claro que não, né? Mas vão falar mulheres, não vão falar homens, né? Então, vamos lá, toda a igreja. Mulheres centradas na palavra. É que os homens dessa igreja acham das mulheres que estão aqui. Podem se sentar, minhas irmãs. E a divisa nós estaremos trabalhando com ela durante toda a mensagem que o Senhor tem para entregar aos nossos corações, não é? Nesta noite, nós sentimos muito alegre, um tema muito abrangente, um tema bastante desafiador, não é? Que fala sobre estarmos centradas na palavra. E nós, mulheres, como discípulas de Jesus, discípulas do Mestre Jesus, precisamos realmente estar centradas, porque a palavra discípulo quer dizer aluna, aprendiz, não é? Seguidor. E nós, mulheres, que temos que realizar tantas atividades no nosso dia a dia, se nós não estivermos centradas nas nossas atividades que temos que fazer, não conseguimos realizar. E nós, mulheres, também temos a mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é assim, irmãs? Não é? Aí, uma hora, vai lá no tanque, coloca a roupa de molho, aí vai lá na cozinha lavar a louça, e aproveita que, enquanto está lavando a louça, a roupa está de molho, bota o arroz no fogo, e aí a gente tem que ficar ligadinha, centradinha, né? Para poder não deixar nada sair do controle. Então, nós, como discípulas, nós precisamos ser disciplinadas, porque o discípulo, ele é disciplinado. A palavra discípulo, ela tem muito a ver com disciplina. E nós, mulheres, precisamos ser disciplinadas para podermos realizar as nossas atividades. Mas hoje nós vamos falar de discípulo de Jesus. Discípulos de Jesus. A palavra discípulo, ela vem do latim discipulo, né? É de origem latina. E ela está centralizada, ela está respectivamente, estritamente ligada à palavra disciplina. Como aluno, como aprendiz, como aquele que está pronto a aprender, não é? Está com os ouvidos atentos, está preparado para aprender, tem que haver disciplina. Tem que haver disciplina, não é mesmo? Todos, para todos. Agora, eu estou falando já de uma maneira geral para todos, não só para as mulheres. Todos nós, como discípulos, para sermos verdadeiros discípulos, nós precisamos ter disciplina. Para sermos seguidores, para sermos um aluno, um aprendiz, nós temos que ter disciplina. Estarmos envolvidos naquilo que alguém tem para nos ensinar, estarmos motivados a aprender, aí sim, nós conseguimos aprender. Um discípulo, ele é seguidor, ele é um seguidor de alguém. O discípulo é sempre um seguidor de um mestre, não é assim? Tem sempre o seu mestre, que ele vai seguir. Ele segue as palavras e segue o exemplo do mestre. E ele tem que ter uma disciplina para que ele esteja ali na hora certa, para que ele esteja atento, não dispersar sua mente na hora do ensinamento, porque ele é um aluno, ele está pronto a aprender. O discípulo, ele é assim, ele tem que ter essa disciplina. Mas vamos falar aqui de Jesus, que é o nosso mestre. Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, ele chegava e dava uma ordem. Ele dizia o quê? Segue-me. Ou então ele dizia o quê? Vinde após mim. Jesus chegava para chamar, né, comissionar, chamar os seus discípulos, seus primeiros discípulos, ele dizia, segue-me, ou vinde após mim, porque ele era o mestre, e os discípulos seguiam e iam após ele. Marcos e João relatam isso. Mas o que a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre o que é ser um verdadeiro discípulo? Na divisa que nós acabamos de ler, que a irmã leu, né, nós vamos ler depois, Jesus disse que para sermos discípulos,
nós, discípulos verdadeiros, nós temos que fazer o quê? Permanecer na palavra. Eu gostaria que o irmão projetasse a divisa, para que todos nós possamos ler. Depois nós vamos ler uma outra parte do texto, que é onde a divisa está inserida, mas agora, para esse primeiro momento, gostaria que todos recitassem essa divisa. Vamos lá? Colocou? Vamos lá, então. Então, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Nós vamos meditar sobre esse tema em 3 partes diferentes, para nós, assim, refletirmos bastante, ver as vantagens, as bênçãos que são de sermos uns verdadeiros discípulos. Jesus disse que para sermos verdadeiros discípulos, precisamos permanecer na palavra. João 8, versículo 31. Mas Jesus, além de dar a recomendação, além dele dizer como podemos ser verdadeiros discípulos, ele também deu aos discípulos uma missão. Ele comissionou. Não é? Nós lemos lá no texto a grande comissão. Jesus comissionou, ele deu a regrinha, ele deu a instrução de como ser um verdadeiro discípulo. Melhorou, né? Estava longe. De ser um verdadeiro discípulo, e comissionou. Ele deu uma missão. E a missão que ele deu está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, né, que diz: ide e fazei discípulos. Vejam bem, se permanecerdes na palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A regrinha para sermos discípulos, temos que permanecer na palavra. Mas, além de permanecer na palavra e tornarem meus verdadeiros discípulos, disse Jesus, comissionou e disse: ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Veja bem, eu quero que os irmãos acompanhem comigo essa meditação, nessa introdução da nossa reflexão de hoje. Jesus disse a regra para sermos verdadeiros discípulos e deu uma missão: fazei discípulos. Além de sermos, precisamos fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Muito bem. Mas qual é a realidade que nós estamos vivendo no dia de hoje? Tem muita gente querendo fazer discípulos, não é assim? Nas redes sociais, não é? Ai, eu tenho tantos seguidores, não é assim? O pessoal fala, né? Então, aquela competição, aí fazem as suas publicações no Facebook, no Instagram, nessas coisas todas aí que tem por aí, que eu não sou da geração X, eu não sou geração Z, eu sou geração X, então não sou muito, né, antenada não. Mas é no Instagram, é no Kawaii, é no TikTok, o pessoal fazendo lá suas postagens, colocando suas ideologias, dando as suas instruções para a saúde, para isso, para aquilo, e ainda bota lá. Quer saber mais? Fala o quê? Me segue. Não é assim que está acontecendo hoje? A realidade que a gente vive hoje não é essa? Aí, às vezes, até começa lá uma postagem, aí a gente fica lá, eu uso também, né? Eu também vejo lá. Aí, quando você pensa que vai concluir a mensagem, aí bota lá, quer saber mais? Me segue aí. Não é assim que está? É assim, é os dias de hoje. Então, tem muita gente querendo conquistar seguidores. A realidade que nós vivemos hoje é muita gente querendo conquistar seguidores. Querendo conquistar o quê, então? Discípulos. Muita gente querendo conquistar discípulos. Essa é a realidade de hoje. Mas, então, nós temos algumas questões que precisamos responder para nós, à luz da palavra de Deus, sobre sermos verdadeiros discípulos. Uma delas é:
Estamos verdadeiramente sendo discípulos de Cristo? Outra pergunta. De quem nós estamos sendo discípulos? A quem estamos seguindo? Porque o pessoal convida lá nas redes sociais, né? E aí a gente vai lá, clica, ou então começa a seguir, ou então segue um filósofo, ou lê um livro e diz que aquele livro é muito bom e começa a seguir, lê o outro livro daquele mesmo autor. Não, vou ler o terceiro livro desse autor, que ele é muito bom. A quem nós estamos seguindo? Outra questão que nós precisamos responder para nós é: estamos conquistando discípulos para nós ou para Cristo? Jesus disse: ide e fazei discípulos, mas ensinando todas as coisas que ele, vos tenho ordenado. Então, estamos sendo verdadeiramente discípulos do nosso Senhor Jesus? Estamos conquistando discípulos para nós ou para o Senhor Jesus? Qual é a nossa preocupação no nosso dia, nos dias de hoje, né, no que a gente está vivendo? E de quem nós estamos sendo discípulos? Essas são apenas algumas questões. Aí nós vamos ler a palavra de Deus em João, capítulo 8. Este capítulo 8 de João, ele vem, assim como todo o evangelho de João, vem apresentando Jesus em cada capítulo, mais ou menos assim, de uma forma, né? E esse capítulo 8 de João vem dando para nós, João relatou para nós como Jesus se apresenta. Jesus se apresentando como aquele que sabe de onde veio e sabe para onde vai. Veremos isso no texto que vamos ler. Também neste capítulo, Jesus confrontando os escribas e fariseus quando chegaram para levaram para ele aquela mulher adúltera que eles queriam lá pegar Jesus em uma falha e perguntando se era para apedrejá-la ou não. O capítulo 8 nos relata isso. E Jesus também se apresenta como sendo a luz do mundo, no capítulo 8, versículo 12. E Jesus também defende a sua missão e a sua autoridade, lá no capítulo 8, versículo 28. E Jesus, então, no verso 31, ele orienta aos judeus, aqueles que haviam crido nele, sobre como ser verdadeiramente discípulos. Vamos ler João, capítulo 8, versículo do 21 até o 32. Leremos, então. Vou ficar aqui de ladinho, para poder ler junto com os irmãos a mesma versão. Vamos lá. Outra vez, Jesus lhes falou, dizendo: eu vou embora, e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhes perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então, Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem,
Então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus, a partir do capítulo 6, mais ou menos até o capítulo 10, ou até um pouco mais, do Evangelho de João, esteve assim dialogando, sendo ali incomodado pelos escribas e fariseus, que estavam sempre querendo pegar Jesus em uma falha. E nesse capítulo 8 foi no episódio, né, da mulher adúltera. Mas o que queremos aqui destacar, é bom ler uma parte do texto para a gente entrar no contexto, né? Queremos destacar aqui, agora, como ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. Como ser verdadeiramente um discípulo de Cristo? Uma discípula de Cristo. Tem feminino e masculino essa palavra. Tá? Vou falar discípulo, porque não temos só mulheres aqui. Como ser verdadeiramente um discípulo de Cristo? O versículo de divisa vem nos dando lá. Vamos analisar a primeira parte do versículo. Gostaria que o irmão já pudesse colocar. Então, isso. Vamos recitar juntos? Como ser verdadeiramente um discípulo. Nós quisemos, assim, destacar 3 passos para sermos... Para eu não ficar olhando para trás, vou botar aqui no celular. 3 passos, dividimos essa nossa divisa em 3 partes, para nós meditarmos sobre como ser verdadeiramente um discípulo. Tá, vamos lá. Vamos ler primeiro a primeira parte. Vamos ler lá. Primeiro passo, o que diz? É preciso crer. Irmãos, veja bem, João 8, 31a diz que disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Vamos parar um pouquinho nessa parte. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Estava ali o Senhor Jesus, né, falando, pregando, ensinando, se apresentando, não é? Respondendo às perguntas ali dos escribas, dos fariseus, dos judeus, e Jesus se apresentando como a luz do mundo neste capítulo. E aí, nós lemos lá no versículo 30 que alguns ou muitos creram nele. Lembra? Nós lemos. Muitos creram nele. E aí, então, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, o primeiro passo para nos tornarmos discípulos de Jesus, estamos falando aqui para pessoas já evangélicas, que não sei se tem pessoas que ainda não são evangélicas aqui, mas o primeiro passo para nos tornarmos discípulos é o quê? Crer. Tem que crer. Crer no Senhor Jesus como Filho de Deus, o único e suficiente, o nosso único e suficiente Salvador. Porque como vamos pregar, né, se nós não tivermos convicção do que Jesus fez, do que Deus fez por nós, do que Jesus fez, se entregou, né, e na cruz e morreu pelos nossos pecados? Como vamos falar, como vamos fazer discípulos se nós não crermos? Então, o primeiro passo para sermos um discípulo verdadeiro, é crer. Tanto João, ali, ele relatou isso logo na primeira parte do versículo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam
crido nele. Olha o destaque. Então, é preciso crer no Senhor Jesus como Salvador, aceitar o sacrifício da cruz, crer que Ele é o pão da vida, que Ele é o caminho, que Ele é a luz do mundo, crer que Ele é o bom pastor, é o único caminho que pode nos levar ao Pai. Se não houver a fé, se não crer, não vai dar, não vai conseguir, não vai ser discípulo. E para sermos discípulos também temos que entender e aceitar o sacrifício da cruz e entender que essa salvação que nós recebemos, ela é pela graça. Nós recebemos a salvação pela graça. Por meio de quê? Por meio da fé. Por meio da fé. Então, é necessário que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. É necessário que tenhamos fé como nosso Senhor Jesus, como o caminho que nos leva a Deus, como o pão da vida, como a água da vida. Aquele pão que, se alguém comer, jamais terá fome. A água que, se alguém beber, jamais terá sede. Nós precisamos evidenciar a nossa fé. Vamos tornar evidente que realmente cremos no Senhor Jesus como Salvador. Mulheres centradas na palavra conhecem os ensinamentos de Jesus porque estão centradas na palavra. Leem a palavra, estudam a palavra. Não lê por ler, para ser como se fosse um dever cumprido, não. Lê porque tem o desejo de conhecer o que pensa o seu mestre, de seguir o seu mestre. Mulheres centradas na palavra estudam a palavra, meditam na palavra dia a dia e creem e têm evidência, mostram para o mundo que Deus é o nosso Salvador, confia no grande amor do nosso Senhor, de enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Precisamos aceitar o sacrifício da cruz. Precisamos entender que a salvação, ela só é alcançada por meio da fé, né? Pela graça. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, né? É um dom de Deus. E ter convicção do imensurável amor de Deus. Crendo no Senhor Jesus como nosso Salvador, nós, mulheres cristãs em missão, Igreja de Jesus, só podemos ser discípulos verdadeiros se nós estivermos centrados na palavra, se tivermos evidência da nossa fé. Esse é o primeiro passo. Tanto que João declarou logo para nós. E disse Jesus àqueles que tinham crido nele. Jesus falou para aqueles que creram. Primeiro eles precisaram crer, né? Então Jesus percebeu porque muitos creram na palavra de Jesus. Muitos ignoraram, muitos rejeitaram, mas muitos creram. Como sempre acontecia quando Jesus estava ali, né, pregando a palavra. Muitos creram. E aí Jesus, então, falou para eles. Segundo passo, vamos lá? Qual é o segundo passo para sermos um verdadeiro discípulo? É seguir a Cristo. O discípulo faz o quê? Em relação ao mestre? Ele segue o mestre. O discípulo segue o mestre. Para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, nós precisamos seguir a Cristo. Precisamos seguir a Cristo. E aí vamos à parte B do versículo, que é a nossa divisa, de João 8:31. Vamos ler juntos? Se vós permanecerdes na minha palavra. Paremos aí. Jesus falou àqueles que tinham crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra. Permanecer na palavra é não perder o foco da palavra. Mas nós caímos? Sim. Nós erramos? Sim. Mas se nós permanecermos na palavra, nós vamos ver que o Senhor Jesus está de mãos estendidas para nos reerguer. Não é assim?
porque continuamos pecadores, não é? Nós continuamos falhando. Mas se permanecermos na palavra, nós seremos perdoados dos nossos pecados. E aí agora nós vamos ver aqui, permanecer na palavra, alguns itens, alguns versículos da palavra de Deus que nos dá a firmeza. Eu vou ler aqui a característica e os irmãos lerão, né? O versículo é o próximo, eu creio que seja o próximo slide, né, irmão? Do segundo passo. Conhecereis a verdade e alcançareis o quê? A libertação. João 8:32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós estivermos centrados na palavra, se estivermos seguindo o Mestre Jesus, nós estaremos conhecendo a verdade, que Ele é a verdade, e alcançaremos libertação. Não veremos, olha só, não verão a morte eterna. O que diz o versículo? Asseguro, vamos lá, a igreja vai ler, tá? Essa parte toda aí, os irmãos vão ler. Asseguro que... Ainda não foi? É o próximo. Não verão a morte. Então, diz ali João 8, verso 51. Irmãos, percebam que o capítulo 8 de João está bastante relacionado à apresentação de Jesus como a luz do mundo e o que Jesus ensinava para os discípulos, os benefícios de permanecer na palavra. João 8, 51, diz lá o quê? Não verão a morte, diz o quê? Asseguro, vamos ler juntos? Asseguro que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. João 8, 51. João 8, 51. Se alguém permanecer na palavra, se obedecer a minha palavra, não verá a morte eternamente. Benefícios de permanecermos na palavra. Vamos lá, outro. Experimentarmos o quê? Experimentaremos, acho que digitou errado aí, né? Não, se afastarão do pecado. Se afastarão do pecado, não tem ali o versículo, mas nós teremos condições de nos afastar do pecado. Salmo 119, 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só vamos conhecer as bênçãos de seguir a Cristo se estivermos centrados na palavra. Só se estivermos centrados na palavra. Se nós estivermos centrados na palavra, se permanecermos na palavra, experimentaremos e teremos paz. João 14, 27 diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Oh, que bênção, que maravilha. Não se turbe o seu coração e não tenham medo. Se permanecermos na palavra, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus nos dará condições de nos deliciarmos da paz que Ele nos dá, da paz que Ele nos prometeu. Temos aflições? Temos ou não temos? Temos. Temos aflições, teremos aflições, mas se nós permanecermos na palavra, se estivermos centrados na palavra, nós gozaremos da paz que o Senhor nos dá, mesmo em meio às aflições. Mesmo em meio às aflições. E eu creio que todos aqui que conhecem e que vivem centrados na palavra de Deus, já experimentaram uma paz, mesmo em meio às aflições. Os servos discípulos do Senhor Jesus, vivem a paz que Ele nos prometeu, que Ele nos dá, mesmo no meio das aflições. E aí também, se permanecermos na palavra, se vós permanecerdes nas palavras, tereis o quê? Tereis o companheirismo do Mestre. E aí o versículo de
Mateus 28, 20 diz o quê? E eu estarei convosco todos os dias. Ai, que promessa maravilhosa. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Se nós permanecermos na palavra, nós nos lembraremos que o Senhor está ao nosso lado para nos amparar. Ele está à nossa frente para nós o seguirmos. Os anjos do Senhor estão acampando ao nosso redor para nos proteger. Teremos o companheirismo do nosso Deus. Nos lembraremos disso, mas só se nós permanecermos centrados na palavra. Porque quando a gente não lê a palavra, irmãos, as aflições vêm. Quando a gente fica lá semanas sem ler a Bíblia, né? Se alguém fica semanas sem ler a Bíblia, quando vêm as aflições, é difícil lembrar do socorro que está presente no meio da angústia. É difícil de nós nos lembrarmos do socorro que está presente no meio da angústia, se nós não permanecermos na palavra. Não tem aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Lê a palavra, lê a palavra, lê a palavra, lê a palavra, que quando vier a angústia, nós vamos nos lembrar que o Senhor está conosco. E aí a gente vai conseguir, vencer as aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Nós venceremos as aflições, porque pelo poder do nosso Deus. Se permanecermos na palavra, nós teremos... O negócio ficou pequeno aqui, ó. Se permanecermos na palavra, teremos o companheirismo do mestre. O próximo, irmão. Tereis o quê? Os pecados perdoados. 1 João 1,9. Olha que versículo maravilhoso é esse. 1 João 1,9. Vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se permanecermos na palavra, o Espírito Santo vai nos tocar, nós vamos reconhecer o nosso pecado, vamos ficar incomodados com ele, vamos nos arrepender, pedir perdão a Deus e Ele vai nos perdoar os nossos pecados. Se nós permanecermos na palavra, teremos condições de viver dessa forma. Se permanecerdes na palavra, sereis o quê? Curados. Sereis curados. Tiago, capítulo 5, verso 15, diz assim, vamos ler? A oração, vamos ler. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Aí, mais uma confirmação. Glória a Deus. A oração feita com fé curará o doente. Se permanecerdes na palavra, sereis reconciliados com Deus. Eu não coloquei ali, mas depois eu achei aqui. Sereis reconciliados com Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17 diz assim: porei no seu coração as minhas leis, se permanecermos nas palavras, e nós receberemos, no nosso coração as leis de Deus. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre sua mente as escreverei, e de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17. Se permanecermos na palavra, centrados na palavra, as leis do Senhor ficarão gravadas na nossa mente e no nosso coração. E uma vez perdoados, seremos reconciliados com Deus. O nosso relacionamento com Deus será restaurado. E aí, dos nossos pecados, diz a palavra que Ele já não vai se lembrar mais. Jamais, olha só, em tempo algum, de modo nenhum, eu me lembrarei dos seus pecados.
Se permanecerdes na palavra, tereis o quê? As orações respondidas. Vamos ler João 15:7? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Se permanecermos na palavra, centrados na palavra, tudo aquilo que pedirmos a Deus, nós receberemos. Precisamos saber pedir, segundo a vontade dEle, né? Precisamos saber pedir. O que pedirmos, em nome de Jesus, o Senhor nos dará. Que seja feita a vontade dEle, não é? Que seja feita a vontade dEle. Teremos as nossas orações respondidas. Teremos as nossas orações respondidas. E se permanecerdes na palavra, experimentareis a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. É um versículo completo, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformá-lo pela renovação do vosso entendimento. E aí ele termina, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Só se nós conhecermos, irmãos, a palavra, é que nós vamos poder nos beneficiar dela. Só se estivermos centrados nela. E aí, sim, estaremos seguindo o Mestre, não é? Estaremos aprendendo do Mestre, ouvindo a voz do nosso Mestre. Seremos verdadeiros seguidores e discípulos de Jesus. Vamos à terceira etapa? Muito bem, o primeiro passo é crer. Crer no Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, Filho de Deus, o nosso único suficiente Salvador. Crermos pela fé, pela fé. Seguirmos a Jesus permanecendo na palavra. Jesus disse, se permanecerdes na palavra. E aí vem o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Ter vida transformada. Ter vida transformada. Evidenciar a fé em quem está crendo. Mostrar que conhece da palavra, que permanece na palavra e mudar de vida. A palavra de Deus diz que quando cremos, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Então, nós não podemos continuar procedendo da mesma maneira que antes. Nós temos que mudar. Termos a nossa vida transformada. Quando estamos seguindo o Mestre e permanecendo na palavra, a nossa vida vai sendo transformada. E aí a gente vai vendo os benefícios, as bênçãos que o Senhor tem para nos entregar por conta de estarmos seguindo a Ele, conhecendo a palavra. Vamos desenvolver um pouco aí, pensar um pouquinho sobre esse terceiro passo. Ter vida transformada. Vamos ler a última parte do versículo? Sois verdadeiramente meus discípulos. Vou dar um descansozinho agora, não vai ler muito não, né? Muito bem. Tendo vida transformada, sereis verdadeiramente meus discípulos. E aí, então, nós o quê? Nós nos tornaremos, se tornarão meus seguidores de verdade. Ah, tem seguidor de mentirinha, então? Tem, né? Tem gente aí que pensa que está seguindo, mas não está seguindo a Cristo. Ou está seguindo de longe, né? Está seguindo de longe. Está seguindo só de ouvir falar de Jesus. Ouve falar de Jesus, mas não está experimentando a presença de Jesus na sua vida. Se permanecermos na palavra, nós nos tornaremos seguidores de Jesus de verdade, discípulos de verdade. Ele diz, verdadeiramente, sereis verdadeiramente meus discípulos.
Veja que Jesus usou a palavra verdadeiramente, meus discípulos. Suas vontades, veja bem, olha só esse é o segundo item. Suas vontades estarão alinhadas com a vontade do Pai. Se nós estivermos centrados na palavra, seguindo o nosso mestre, conhecendo a palavra, meditando nela, a nossa vontade será de acordo com a vontade do Pai. Nós não oramos assim, Senhor, me ajude a acertar com a tua vontade, não é assim? O verdadeiro discípulo, ele busca acertar com a vontade de Deus. Mulheres centradas na palavra, elas procuram ter a sua vontade, os seus desejos, seus anseios alinhados com a vontade de Deus. Precisamos ter os nossos desejos, nossas vontades alinhadas com a vontade de Deus. Aquilo o Senhor Deus diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Mas nós temos que pedir segundo a vontade dEle. E Ele responde sempre. Às vezes, não do jeito que a gente espera, não é não, irmãos? Às vezes, nem sempre do jeito que a gente pediu. Mas Ele responde, porque Ele ouve. Ele ouve. Às vezes, nós estamos tão atribulados, tão angustiados, e pensamos assim: não estou nem com vontade de orar. Ou então a gente ora assim mesmo, porque a gente precisa orar assim mesmo. Se nós não estamos com vontade de orar, vamos orar. Pedir a Deus que nos ajude a orar. A sermos dependentes dEle. E aí falamos assim: eu orei. Às vezes falo: eu orei, mas a minha oração acho que nem passou do teto. Já ouviram essa expressão, né? Falar que orou e que a oração nem passou do teto. Ou então, às vezes, alguém fala da oração do outro, né? Julgando coisa que não devemos fazer. Aquela oração não deve nem ter passado do teto. Já ouvi essa expressão também. Mas o que nós precisamos entender, receber no nosso coração, é que Deus, Ele não está acima do teto. Onde que Deus está? Do nosso lado. Ele está junto conosco. Você não precisa passar do teto, não. Porque Deus está junto conosco. Então, vamos orar. Se estamos sem vontade, vamos orar. Porque nós temos que bater, nós temos que buscar e nós temos que pedir para que Deus ouça a nossa oração. Sois verdadeiramente meus discípulos. Ouvireis a voz do Espírito Santo. Ouvireis a voz do Espírito Santo. Às vezes nós somos meio surdinhos, né? Deus está falando, o Espírito Santo está tocando e a gente está achando que não é, não. Ou a gente nem pensa que não é o Espírito Santo, não. Simplesmente a gente tem aquela, ele está falando, a gente escuta, mas não segue, não ouve, não atende a voz do Espírito Santo, não ouve. E aí depois a gente, bem que eu pensei nisso. Pensou? Não pensou, não. Era o Espírito Santo que estava falando, irmãos. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, porque Deus fala conosco. Não precisa trovão, não precisa relâmpago, não precisa chuvarada, não. Não precisa cair, não precisa levantar, não. Deus fala conosco. Quando pensar, é o toque do Espírito. É o Senhor Deus que está nos falando. Ouvir. Se nós permanecermos centrados na palavra, teremos sensibilidade. Adquiriremos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. É o que nós precisamos. Ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Já aconteceu comigo, de repente, poxa, por que eu pensei nisso? Por que eu não fiz? Por que eu não mudei de atitude? Eu creio que já deve ter acontecido com muitos aqui, né? O Espírito Santo fala, a gente não entende, não ouve, não obedece. Aí lá na frente a gente vê, é mesmo, é o Espírito Santo falando. Não precisa nada de barulho, nada. Precisamos ter sensibilidade espiritual. Se estivermos centrados na palavra, nós vamos adquirindo esta sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito Santo.
E aí, se permanecermos na palavra, verdadeiramente seremos discípulos de Jesus. E me conhecereis de Jesus. Me conhecereis e prosseguireis em me conhecer. Não é assim que a palavra ensina? Conhecer e prosseguir em te conhecer. É a vontade que o verdadeiro discípulo tem, de conhecer de Jesus e prosseguir, continuar conhecendo de Jesus, buscando na palavra, estudando a palavra. Sois verdadeiramente meus discípulos, caminhareis em direção ao alvo. Nós sabemos, irmãos, precisamos estar atentos de que nós aceitamos a Cristo, iniciamos uma caminhada. Quando é que essa caminhada vai terminar? Só quando estivermos na glória, só quando Jesus voltar para nos levar. A caminhada só vai terminar quando Jesus voltar. Então nós não podemos parar, desistir da nossa caminhada. Não podemos desistir da nossa caminhada. Se formos verdadeiras discípulas, verdadeiros discípulos de Jesus, centrados na palavra, nós continuaremos a nossa caminhada em direção ao alvo. Não é? Seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, que disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Caminharemos, continuaremos a nossa caminhada, se nós permanecermos na palavra. Se vós sereis meus discípulos, me adorareis em espírito e em verdade. Não é esse que Jesus procura? Esses adoradores? Ele procura o quê? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se permanecermos na palavra, seremos esses discípulos que adorarão, renderemos ao nosso Deus uma adoração que vem de dentro da alma, do nosso espírito, que venha mostrar a Deus o quanto nós sabemos que Ele é poderoso, o quanto nós reconhecemos o amor dEle, o quanto nós dependemos dEle. Isso é adorar em espírito e em verdade. Sereis verdadeiramente meus discípulos e resplandecereis o quê? A minha luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas Jesus também disse para os discípulos que eles eram o quê? A luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Assim como Jesus comissionou os discípulos, ele também disse para os discípulos: vós sois a luz do mundo. E então resplandecereis a minha luz. Se formos verdadeiros discípulos de Jesus, centrados na palavra, a luz de Jesus vai resplandecer através de nós, da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso calçar, do nosso vestir, do nosso falar com o nosso próximo, não é? De estarmos atentos às necessidades do nosso próximo. Verdadeiramente sois meus discípulos e amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, como a nós mesmos. Veja bem que o versículo diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aqui tem duas implicações. Primeiro, nós temos que nos amar. Nós precisamos nos amar. A Deus sobre todas as coisas e depois a nós. Porque se nós nos amarmos, nós podemos, aí nós podemos cumprir esse mandamento de amar o nosso próximo. Porque nós temos que olhar para o nosso próximo, nós precisamos olhar para o nosso próximo e pensar assim: se eu estivesse no lugar dele, o que estaria acontecendo comigo? Se eu estivesse passando por isso, como é que eu procederia? Amar como a nós mesmos e fazer com o nosso próximo aquilo que gostaríamos que alguém fizesse conosco. Se nós permanecermos na palavra, teremos esse amor, conseguiremos viver esse amor, porque procuraremos obedecer o mandamento, esse novo mandamento.
Primeiro João, esse mesmo evangelista, escreveu as epístolas de 1 João, de 2, de 3 João. E lá em 1 João, se eu não me engano agora, ele diz: um novo mandamento. Um novo mandamento. Não é um mandamento novo, porque o mandamento já existia. Lá desde do Antigo Testamento. Amar a Deus e ao próximo. Mas quando João fala, um novo mandamento vos dou, é que nós precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O que João ali, relatou? Que era um mandamento. Ele estava aperfeiçoando o mandamento, não estava modificando o mandamento. Já existia amar a Deus e amar ao próximo, mas ele diz um novo mandamento: amar ao próximo como a nós mesmos. É por isso que nós precisamos, nos amar. A palavra de Deus ensina, nós temos que nos amar, Saber que nós somos falhos, entender que nós somos fracos, que somos dependentes de Deus. E uma vez que pecamos, pedir a Deus que nos mostre, traga, Senhor, ao meu entendimento, aquilo que eu estou fazendo contra a Tua vontade, porque eu quero que a minha comunhão com o Senhor seja restaurada. Então, amar, ver, conhecer os nossos limites. Precisamos conhecer os nossos limites e sabermos que somos dependentes, da graça de Deus. Queridos irmãos, sereis verdadeiramente, meus discípulos. E aí então testemunhareis do amor de Deus. Testemunhareis, dar o testemunho, mostrar a evidência de que somos filhos de Deus, de que conhecemos a palavra, que Deus é o nosso Senhor. Dar testemunho na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na escola, onde quer que nós vamos. Dar testemunho, aí sim, sois verdadeiramente meus discípulos. Vê quanta coisa boa, Como é maravilhoso ser discípulo do Senhor. E aí então, nós vimos aí os 3 passos. 3 passos para sermos verdadeiramente discípulos: crer no Senhor Jesus, seguir o Senhor Jesus, permanecendo na palavra. Aí sim, nós conseguiremos ser verdadeiros discípulos, O verdadeiro discípulo de Jesus, ele permanece na palavra. O verdadeiro discípulo de Jesus permanece na palavra. Agora vamos lá. Vamos ler juntos todas essas boas maravilhas aí do verdadeiro discípulo. Resplandece a luz de Jesus. Confia que nada poderá nos separar do amor de Deus. Sabe que estamos numa caminhada que só terminará com a volta de Cristo, reforçando. Segue a Jesus de perto, iluminado pela sua luz. Segue a Jesus de perto, iluminado pela sua luz. João 8,12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse, o que ele disse? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue? Quem segue é o discípulo. Jesus disse, quem me segue, quem for verdadeiramente meu discípulo, nunca andará nas trevas, terá a luz da vida, porque estamos andando no reflexo da luz de Jesus. Então não terá escuridão, não haverá escuridão. O verdadeiro discípulo permanece na palavra e oferece o seu melhor para o mestre. Olha, irmãos, nós lemos lá. Vamos ver aqui, ó. Oferece o seu melhor para o mestre. Deixa eu ler aqui muita coisa. Então, Maria, ela escolheu o que tinha de mais precioso. O unguento, o perfume precioso. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E aí o que aconteceu? A casa
encheu-se com a fragrância do perfume. Quando a gente lê esse versículo e às vezes lê esse finalzinho, a gente não medita, às vezes não para meditar na profundidade, na grande maravilha que foi aquele ato de Maria. Ela foi recriminada lá pelos discípulos, mas Jesus falou: olha, Maria, ela está guardando para me ungir esse unguento para a sepultura, para a minha sepultura. Como Jesus dizendo, Maria estava me preparando para a sepultura. E a casa encheu-se do perfume, daquele perfume. Quando nós oferecemos o nosso melhor para o Mestre, oferecemos o nosso tempo que há de melhor para o nosso Mestre, gente, as pessoas que estão à nossa volta também serão abençoadas, não é não? O brilho de Jesus não vai ficar só conosco, não. Vai iluminar também aqueles que estão à nossa volta. Não é, irmãos? Quando somos abençoados, os que estão à nossa volta também são abençoados. Todos experimentaram daquele perfume, daquele ato, né? Daquele perfume que foi derramado aos pés de Jesus. Todos experimentaram. E não é assim que nós pedimos a Deus: Senhor, receba o meu louvor como um cheiro suave no teu trono de graça. Não é assim que nós queremos que nossa adoração chegue a Deus? Como um cheiro suave, um cheiro agradável ao nosso Deus? É assim. O verdadeiro discípulo permanece na palavra, ama a Deus e guarda os seus mandamentos, obedece e vai quando ele é enviado. O verdadeiro discípulo, ele obedece e vai quando ele é enviado. A palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o ide que Jesus deu para nós. E eu creio, nós estamos fazendo, as irmãs estão fazendo isso, nós como igreja estamos fazendo isso. Estamos indo e pregando a palavra. E temos que continuar e pregando até Jesus voltar. Até Jesus voltar. O verdadeiro discípulo faz o quê? Ele glorifica o Pai e frutifica. Não tem como ser discípulo sem dar frutos, sem frutificar. Não tem como ser discípulo sem frutificar. Jesus diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Ele é a árvore e nós somos os ramos. E os frutos, eles ficam nos ramos. Todo ramo que não der fruto, o que diz a palavra? É o quê? Cortado e queimado. Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Então nós os discípulos, somos os ramos e precisamos frutificar, precisamos dar fruto, porque seremos inúteis? Não. Vamos ser cortados e queimados? Não. Nós queremos estar na presença do Senhor, servindo ao Senhor, glorificando ao Senhor, glorificando o Pai. João 15:8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão o quê? Meus discípulos. Aí, ó. João 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado. Quando nós frutificamos, a glória de Deus é exaltada. Não é? É exaltada. E assim nós provamos, evidenciamos que somos discípulos de Jesus. Que o Senhor nos ajude a sermos discípulos verdadeiros, centrados na palavra, meditando na palavra, buscando a cada dia, irmãos. Não é de vez em quando ler a palavra. Nós precisamos de alimento todos os dias. O alimento físico, a comida, a bebida que nós necessitamos todos os dias. A palavra de Deus, muito mais. Nós precisamos todos os dias nos alimentarmos da palavra de Deus, estarmos centrados na palavra de Deus, para que nos sintamos mesmo verdadeiros discípulos de Jesus.
e possamos ser felizes, como a própria palavra tem essas promessas. Nós vimos aqui quantas promessas para aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus. Mateus 5,16 é o último slide que a gente tem. Mateus 5,16 tem aí também a orientação do Senhor Jesus para nós. Vamos ler? Assim, já está ali? Vamos lá. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Viu? Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A luz tem que brilhar. A lamparina não pode ficar escondida lá embaixo da mesa. Nós temos que brilhar. Nós temos que realizar boas obras, porque somos salvos. Nós não fizemos obra para sermos salvos. Porque nós somos salvos pela fé, por meio da graça, nós precisamos realizar as obras. Jesus disse: para que vejam, brilhar diante dos homens, para que os homens vejam as nossas boas obras. Para glorificar a quem? Ao nosso Pai que está nos céus. É por isso que ele disse lá: a salvação é pela graça por meio da fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Quem é glorificado é Deus. E o apóstolo Paulo nos dá algumas orientações. Aqui nós temos aqui as orientações do apóstolo Paulo na sua epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e 21. Assim, uma recomendação do apóstolo para nós. Vamos ler essa recomendação? Vamos ler bem bonito mesmo. Vamos lá. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe, Os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Olha, irmãos, vamos continuar a nossa caminhada centrados na palavra, todos os dias nos alimentando da palavra, para que Deus nos abençoe, guardando ela no nosso coração. Não sou cantora não, mas a gente vai cantar agora, os irmãos vão me ajudar. A tua palavra escondi. Dá para botar a letra, meus irmãos? Vamos colocar em pé então, para a gente cantar bem bonito? Vamos cantar bem bonito. Vocês vão colocar a letra ali. Pra eu não pecar contra ti.
as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, trazer uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e o meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, tem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia! Glória a Deus! Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Podem sentar. Devolvo a palavra ali à minha irmã. Que lindo, né? Que palavra abençoada. Tá vendo quantos benefícios a gente tem em seguir ao Senhor? Ser fiel, né? Leal a Deus. Vou pedir para a irmã Ruth, a nossa presidente, estar aqui à frente, para entregar uma lembrancinha da nossa MCM para a nossa amiga. Obrigada, irmã. Irmã Ruth, pode continuar aqui, por favor, meu amor. Agora a MCM está com o segundo louvor. Pode sentar assim, que agora o MCM vai cantar outro louvor. Obrigada pela sua palavra abençoada.
Para sempre exaltado, né? Para sempre exaltado o nosso Senhor. Eu vou pedir para o pastor estar aqui à frente para fazer uma oração pela MCM local e a MCM, né, de todas as outras igrejas batistas. MCM, por favor, pode se pôr aqui à frente, que o pastor vai estar orando por todas nós, em nome de Jesus. Graça e paz. Isso. Cadê? Toda a MCM aqui à frente. Vem cá, Xelinha. Essa MCM aqui é a mais bonita que tem, minha esposa. Coisa mais linda, né? Isso. Cadê? Tem mais alguma irmã que pertence à MCM? Vem cá. Deixa ela. Isso, irmã Denilda. Estou sabendo aí. Isso. Você pode ficar em pé, em nome de Jesus. Que maravilha, está tudo lilás hoje, né? Até o pastor. Então estenda as tuas mãos para cá. E da mesma forma eu vou pedir a Deus para abençoar as MCMs também aqui representados. E agradecer a Deus pela tua vida, pela palavra que ouvimos também. Senhor, nós rendemos ao Senhor louvores, honras e glórias, pois só o Senhor é digno, Deus, da nossa adoração. Nessa noite nós somos gratos, Senhor, por esse culto, ó Pai, de gratidão ao Senhor, por 26 anos, ó Deus, da MCM. Ó Deus, muito obrigado por essa instituição tão abençoada e tão abençoadora, Senhor, e te pedimos, Pai, que poderosamente o Senhor continue usando cada irmã, usando cada uma delas, ó Deus, para ministrar na tua obra, ó Deus, para continuar sendo, ó Deus, sua discípula, ó Pai, ó Deus, que continue guardando a tua palavra, que continue, ó Deus, fazendo o teu ir, fazendo o teu querer, e continue, ó Deus, fazendo, ó Deus, a tua vontade. Senhor, nós entregamos em tuas mãos, ó Pai, a MCM da Primeira Igreja Batista no Guarani. Nós entregamos, ó Deus, em tuas mãos a MCM da Igreja Central, ó Deus, Batista Central do Sumaré, da Igreja Batista Vale de Bênção. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor as abençoe, que o Senhor abra as comportas dos céus sobre as tuas filhas e todos os projetos, tudo aquilo que elas colocarem às mãos, Senhor, o Senhor dê vitórias às tuas filhas e que elas celebrem cada vez mais a tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por essas MCMs e te consagramos cada vida em tuas mãos. Obrigado pelos livramentos, ó Deus, que o Senhor deu. Obrigado, ó Deus, por essa organização, ó Deus, por esse bolo, ó Deus, que nós vamos participar. Muito obrigado, ó Deus, pela confraternização. Que o teu nome seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe. Parabéns. Tudo top para a honra e a glória do Senhor. Amém. A nossa igreja hoje está completando, né? A nossa MCM está completando 26 anos. Que mais 26 e 26 e 26 venham, né? E que Deus nos sustente, nos oriente, nos capacite a permanecer na obra. Que a gente nunca venha desistir. Que nós não venhamos desviar os nossos olhos do alvo. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor estar aqui à frente. Nós vamos cantar mais um hino, pedir para que todas as igrejas cantem junto conosco. Logo após, a gente vai estar pedindo para a irmã Elisângela orar e encerrando. Ao término do cântico, Elisângela vai estar orando
E aí a gente passa para o corredor ao lado para a gente aproveitar aquele bolo gostoso e maravilhoso. A igreja pudesse pôr de pé para cantarmos todos juntos. Amém. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Nada temerei, pois sei quem está comigo, amém? O Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Se
glória, Pai, de toda a eternidade. Nós louvamos, ó Pai, engrandecemos o Teu nome, Deus. Muito obrigada, Deus. Nós temos só que agradecer, Deus, de todos os projetos, Deus amado, toda a organização, Deus amado, a ornamentação, Deus amado, das irmãs que vieram, Pai, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que veio ao encontro dos nossos corações, ó Pai. Que a cada dia mais e mais, ó Deus, nós possamos ficar firmes, Senhor, na Tua palavra, ó Deus, e prosseguir a Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Essa oração nós fazemos, ó Pai, com espírito, ó Deus, de gratidão, ó Deus, com nossos corações transbordando de alegria, ó Deus, pela Tua presença, ó Deus amado, em nossa organização. Muito obrigado, ó Deus. Continue conosco, ó Pai, hoje para toda a eternidade, no nome Santo Jesus. Amém. Amém. Queria me sentar, estamos iniciando esse momento, os irmãos estão... pode falar. Estão convidados aqui, ó, à esquerda, tá bom? À minha esquerda, direito de vocês, tem um bolinho, tá bom, igreja? Amém. Deus abençoe os irmãos.